Bem-vinda ao meu canal. Eu sou a professora Marisa Mozart, professora de língua portuguesa e literatura. O tema da aula de hoje é quinhentismo, ou também chamada de literatura dos viajantes, literatura informativa ou literatura jesuítica. É ela que marca o início da literatura no Brasil, porque foi em 1500 que o primeiro texto foi escrito em terras brasileiras, porque os nossos índios, eles tinham cultura, mas eles não tinham a escrita, a literatura. A literatura é a arte ligada à escrita. Então, a partir da Carta de Pero Vaz de Caminha, é que inicia a literatura brasileira. Vamos à aula. Literatura dos viajantes ou literatura dos jesuítas ou literatura informativa. O que é o quinhentismo? O quinhentismo é uma escola literária. Ele representa a primeira manifestação literária no Brasil, que também ficou conhecida como literatura de informação. É um período literário que reúne relatos de viagem com características informativas e descritivas. São textos que descrevem as terras descobertas pelos portugueses no século XVI, desde a fauna, a flora e o povo. Marco inicial do quinhentismo. Quinhentismo já fala 1500. É claro que o marco inicial é a Carta de Caminha, de Pero Vaz de Caminha, avisando ao rei de Portugal que tinham encontrado terras. Ele era o escrivão da frota de Pedro Álvares Cabral. Então, daí a literatura ser meramente descritiva. A principal característica da carta é a exaltação da terra, resultante do assombro do europeu diante do exotismo e da exuberância de um mundo tropical. Com relação à linguagem, o louvor à terra transparece no uso exagerado de adjetivos. Contexto histórico, ou seja, o que acontecia na época do quinhentismo? Foi o início da colonização brasileira, resultado das grandes navegações, que foi uma expansão marítima. Em Portugal, acontecia o classicismo e o renascimento na Europa. Características: crônicas de viagens, textos descritivos e informativos, a preocupação com a conquista material e espiritual, linguagem simples e utilização de adjetivos. Principais documentos que compõem a nossa literatura informativa. Primeiro, a Carta do Descobrimento, que foi escrita em 1500. Segundo, o Tratado da Terra do Brasil, Pero de Magalhães Gândavo, foi escrito em 1570. 3. História da província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil, de Pero de Magalhães Gândavo também, ditado em 1576. E 4, diálogo sobre a Convenção dos Gentios. Gentios são os indígenas, que eram chamados de gentios, do padre Manuel de Nóbrega, escrito em 1557. Também temos 5. O Tratado Descritivo do Brasil, feito por Gabriel Soares de Souza, escrito em 1587. Agora, vocês vão clicar no link em vermelho e vão acessar um vídeo no YouTube explicando sobre a carta, a importância da carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui nós temos um exemplo do poema do padre José de Anchieta. O que acontecia na época? Como ele estava longe, de Portugal, é claro, ele sentia saudades. Então, muitos desses poemas eram dedicados a Jesus, a Virgem Maria. Nós estamos falando da Igreja Católica, A Igreja Católica, ela estava perdendo fiéis devido à Reforma Protestante, houve uma divisão da Igreja Católica. Então, dentro desse tratado do rei com a igreja, eles
combinaram que dentro de cada caravela que saísse de Portugal, iria um jesuíta. O que era jesuíta? Por que chamava jesuíta? Porque eles eram padres da Companhia de Jesus, daí o nome jesuítas. Então, a principal função dos jesuítas dentro das navegações era, assim que chegasse a uma terra nova, eles deveriam catequizar. Como eles estavam distantes, eles escreviam esses poemas para eles mesmos. Né? Não era nem para os marujos, nem para os índios, mas uma coisa pessoal, e ficou registrado. Não vou ler o poema por se tratar de uma questão religiosa, e leia quem quiser, né? Porque se estiver lendo, chega a mãe e fala, ela está evangelizando. Não, não estou evangelizando. Faz parte da literatura, chamada literatura dos jesuítas. Então, quem quiser ler, né? Isso faz parte do Enem, não é uma questão de evangelização. No quinhentismo, nós observamos um conflito. Há dois tipos de literatura, né? A literatura dos jesuítas, que tem uma preocupação de conquista espiritual, e a literatura dos viajantes, dos navegantes, a informativa, que eles tinham uma preocupação com a conquista material. Então, o que era composto a literatura dos jesuítas? Poemas, cartas, sermões, peças de teatro, tudo produzido pelos jesuítas que desembarcaram. Então, qual era o objetivo principal? Catequizar os nativos. Eles não conheciam o idioma, então eles faziam peças teatrais porque os índios iriam entender melhor. Na literatura dos viajantes, qual é a principal característica? Descrever o processo de domínio português sobre o território brasileiro. Né? Então, já foi falar que o principal é o Pero Vaz de Caminha, com a Carta de Achamento do Brasil. Para além de ser um texto histórico, a Carta Caminha é reconhecida como uma produção literária, devido ao quê? Devido à narrativa, à tendência subjetiva, a quase uma poesia, ao uso exagerado de adjetivos, floreando, né? Quase que uma paixão pela terra. Ainda explorando a preocupação dessa literatura do quinhentismo, vamos reafirmar: conquista espiritual, catequizar os índios, aumentar o número de católicos. Conquista material, interesse em descobrir ouro e pedras preciosas, exploração da fauna e flora. Lembrando que a primeira exploração foi feita com pau-brasil, daí o nome do Brasil, foi referente à madeira. E aí temos o fragmento da Carta de Achamento do Brasil. Eu vou deixar o link ali, de vermelho também. Existe um vídeo, um áudio, né? Aliás, áudio no YouTube, que uma pessoa lê na íntegra, são 57 minutos. Então, você pode ouvir um pedaço, né? Ouvir outro, não tem a necessidade de você ouvir tudo. Então, aí nós temos alguns fragmentos, né? Devido o português arcaico e alguns termos até não considerados assim, até para um rei, né, meio erótico, devido à maneira como ele descreve as Índias e os índios. Eu não vou ler, mas vou deixar o link aqui para que vocês possam ouvir no YouTube. Principais representantes. Então, nós temos o Pero Vaz de Caminha, né, o ano de nascimento e morte. Foi um fidalgo português, veio a dona cidade portuguesa do Porto, ficou conhecido como autor da Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel I. Essa carta é considerada o primeiro documento escrito sobre o Brasil e em terras brasileiras, né? A maior parte dela, que relata a descoberta das terras brasileiras, ficou conhecida como sendo o marco inicial e ela é chamada de a certidão
a certidão de nascimento do Brasil. Aí nós temos a foto dele ao lado, agora Pero de Magalhães Gândavo, que também é a foto ao lado, em preto e branco. Ele foi professor, historiador, cronista e secretário na Torre do Tombo. Escreveu História da Província de Santa Cruz, a que vulgarmente chamamos Brasil. É um livro que reúne os dois textos, né? Que é o Tratado da Província do Brasil e o Tratado da Terra do Brasil. Essa obra fala sobre as riquezas naturais que o país possui, além da descoberta do Brasil, as tribos indígenas e as embarcações espalhadas pelo continente do Brasil. Continuando, outros representantes do quinhentismo, Gabriel Soares de Souza, que eu não encontrei a foto. Ele foi um agricultor, empresário português e um estudioso e historiador do Brasil. Ele escreveu, além de outras obras, o Tratado Descritivo do Brasil, que relata sobre a natureza, os animais, além dos costumes naturais do Brasil, país. O padre Manuel de Nóbrega, que é esse que está, né, a figura ao lado, foi um sacerdote jesuíta português, chefe da primeira missão jesuítica à América. É uma figura de grande importância da colonização da catequese dos índios. As suas obras são consideradas documentos históricos sobre o Brasil colônia e a ação jesuítica do século XV. Escreveu diversas obras, entre elas estão Cartas do Brasil e um diálogo sobre a conversão dos gentios. O que é conversão? É converter os índios. Gentios são índios. Converter para a Igreja Católica. Por último, o padre José de Anchieta, ou São José de Anchieta, né? Aí da época ele nasceu, né? Ele viveu entre 1536 e 1597. Foi um padre jesuíta espanhol, santo da Igreja Católica e um dos fundadores da cidade de São Paulo. Ele foi beatificado em 1980 pelo Papa João Paulo II e canonizado em 2014 pelo Papa Francisco. É conhecido como o apóstolo do Brasil por ter sido um dos responsáveis por introduzir o cristianismo no Brasil. Foi ainda o primeiro dramaturgo, quer dizer, teatro, gramático e o poeta. O interessante é que ele, quando ele viu que ele tinha que catequizar os índios, ao invés de ele começar catequizando, não. Ele quis aprender o tupi-guarani. Depois que ele aprendeu a língua dos índios, é que ele escreveu, né, até escreveu uma gramática em tupi-guarani, foi a primeira gramática em tupi-guarani, e aí ele começou a catequizar, usando a própria linguagem dos índios, e fazendo teatros engraçados, mas tudo com o objetivo de catequizar, né, de transformar todos em cristãos. Também é considerado o autor da primeira gramática, né, como eu já falei. Escreveu Na Festa de São Lourenço e A Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil, que é o Tupi-Guarani. Chegamos a mais um final da aula. Deixe a sua curtida. Se quiser comentários, sugestões de próximas aulas, e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!